Olá, sejam todos bem-vindos ao curso à distância para coordenadores, líderes e associados de pequenos grupos da União Nordeste Brasileira. Na aula de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre o conceito verdadeiro do que é realmente um pequeno grupo. O problema do homem é ter uma concepção errada de Deus. Uns pensam que ele é sério e fechado, está lá no seu trono olhando com raiva. Outros pensam que ele é bonzinho até demais, então ele passou a ser o cara lá de cima. Judas teve uma concepção errada de quem era Cristo, por isso se perdeu. Nós precisamos sempre ter a concepção verdadeira das coisas, dos princípios, dos valores. Gosto de pensar que Cristo veio à Terra para mudar paradigmas. Ele foi diferente na visão, na missão, nos relacionamentos, simplesmente diferente. E isso não é de hoje, é de ontem. Ele mudou as vestes que Adão e Eva haviam feito. Ele mudou a primogenitura do mais velho para o mais novo. Ele mudou a forma de atravessar o oceano. Ele mudou a forma de derrubar muros. Ele mudou a quantidade de soldados para lutar contra um exército numeroso. Ele mudou a forma de enfrentar gigantes. Ele mudou a forma de comemorar a Páscoa. Ele mudou a forma de levar vinho para um casamento. Ele mudou a forma de curar. Ele mudou a trajetória da morte. Ele mudou a forma de pescar. Quem mudou tudo isso não mudaria também a forma de ser igreja? Ele ordenou aos discípulos que deixassem as redes no barco. Redes foram feitas para o mar. Porém, Jesus estava dando um conceito diferente e novo de pescaria. Um novo conceito de realização. As técnicas profissionais que os discípulos adquiriram ao longo da vida seriam agora substituídas pelo método do discipulado. Esse método não se faz pregando nos púlpitos, mas vivendo nas ruas. Quero apresentar rapidamente, de forma bem simples, alguns modelos de discipulado no Antigo Testamento. Nós temos lá Moisés e Josué, Elias e Eliseu. Temos a questão das famílias que a Bíblia apresenta. Nós temos através dos sacerdotes. Temos também a sucessão do reino de Davi para Salomão, por exemplo. E temos também a questão do ensino público na experiência de Neemias. Agora, eu quero mostrar resumidamente uma rápida visão do que era a igreja no Velho Testamento. Ela tinha um único templo. O judeu era tido como povo exclusivo da aliança. A missão era centrípeta. Quem quisesse conhecer Deus teria que passar pelos muros aqui de Jerusalém. Quando Jesus esteve na terra, como será que ele viu essa igreja depois de tanto tempo? Essa igreja do Velho Testamento que Deus idealizou, mas os homens mudaram por suas tradições, friezas, sem senso algum de missão. Como é que Jesus viu essa igreja quando ele esteve nessa terra? As parábolas falam um pouco sobre isso. Por exemplo, ele viu uma igreja sem amor, e isso está na parábola do bom samaritano. Ele viu uma igreja perdida, está retratado na parábola do filho pródigo, da ovelha perdida, da dracma perdida. Ele viu uma igreja infiel, está lá na parábola do administrador infiel. Ele viu uma igreja fazendo apenas o que era básico, parábola dos servos. Ele viu uma igreja sem persistência na oração, está lá na parábola do juiz e a viúva. Uma igreja sem missão, parábola dos talentos. Ele viu uma igreja sem entendimento, parábola dos lavradores maus. Ele viu uma igreja estagnada, a parábola da roupa nova e vinho novo. Uma igreja sem comunhão, parábola dos alicerces. Ele viu uma igreja sem perdão, na parábola dos dois devedores, uma igreja que deveria ser a luz do mundo e sal da terra, uma igreja que ele viu infrutífera, e ele falou então a parábola da figueira sem figos. Ele viu uma igreja pequena, por isso ele contou a parábola da semente de mostarda. A igreja deveria ser revolucionária, e por isso ele contou a parábola do fermento. Ele viu uma igreja sem compromisso, e isso está na parábola dos convidados para a festa. Ele viu uma igreja sem preparo também, parábola das virgens. E também ele viu a igreja como um campo missionário, parábola das ovelhas e das cabras.
Dias atrás eu li sobre esse detalhe aqui. O ministério de Jesus se fundamentava em 7 valores. Primeiro, pessoas são importantes para Deus. Segundo, pessoas estão espiritualmente perdidas. Terceiro, pessoas precisam de Cristo. 4, pessoas precisam de respostas. Número 5, pessoas precisam de comunidade. 6, pessoas precisam de uma relevância cultural. E 7º lugar, pessoas precisam de tempo. Uma literatura clássica é o livro do Roberto Coleman, é o Processo de Discipulado de Jesus. Um livro maravilhoso, simples, é uma leitura fácil, mas com alguns pontos importantes de como Jesus fez a revolução do que era igreja no seu tempo, uma igreja fria, uma igreja sem norte, uma igreja sem propósito, e como é que ele fez essa mudança, juntamente com seus discípulos. Em primeiro lugar, ele fez um recrutamento, selecionou pessoas ali para uma obra especial. Segundo, associação, ele associou-se com essas pessoas por 3 anos e meio, transmitindo valores. Terceiro, consagração. Os discípulos não estavam ali apenas passando tempo, eles precisavam de consagração, comunhão com o Pai, e Jesus os ensinou. 4º lugar, transmissão de valores. Eles receberam, agora precisavam transmitir para outros. Demonstração também fazia parte desse processo. Cristo demonstrou através de curas, milagres, ensinos públicos, privados. Depois ele delegou aos discípulos. Os discípulos agora tinham que executar o ministério, realizar o ministério. Era a delegação que Jesus passara. Em seguida, nós temos o fator da supervisão. Jesus comissionou os discípulos, delegou, mas precisava supervisionar. Como será que os discípulos estão trabalhando? Isso é importante. E, finalmente, a reprodução. Já que vocês aprenderam, discípulos, agora se reproduzam, façam outros líderes. Eu gosto também desse texto bem clássico que todo mundo conhece de Ellen White, quando ela diz que o Salvador se misturava com as pessoas, atendia suas necessidades, granjeava-lhes a confiança e então dizia, segue-me. Olha o conceito de igreja, se misturar com as pessoas até chegar o momento de dizer, segue-me. Atos 2, 42 a 47, que eu tenho a minha Bíblia aberta aqui com esse texto, que é, na verdade, a exposição do texto que Ellen White falou, que Jesus se misturava até chegar o momento de dizer, segue-me. Atos 2, 42 a 47, e a sistematização desse conceito na vida dos apóstolos e da igreja. Na minha visão, estão bem claros 3 aspectos: templos, casas e ruas. Templos, o texto diz que eles perseveravam no templo, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Havia também um movimento nas casas, na comunhão, no partir do pão e das orações. Havia temor entre eles, todos estavam juntos. Havia comunidade, eles se alimentavam nas casas, havia grande alegria entre eles. E por fim, havia um movimento nas ruas. Eles louvavam a Deus, eles tinham bom testemunho de todos e por isso multiplicavam-se os salvos. Igreja dos templos, das casas e das ruas. A sua igreja, o seu pequeno grupo, precisa ter esse movimento. 3/3 e não apenas um. Se a sua igreja vive apenas de atividades no templo, está fazendo 1/3 da vida cristã. Nós precisamos dos templos, das casas e das ruas. O foco do cristianismo é salvação. Por isso que a Bíblia em vários lugares cita a salvação. Tu e tua casa. Hoje veio salvação a essa casa. Paulo disse ao carcereiro, hoje veio salvação não somente a você, mas a tua casa. Jesus, quando curava, vai e mostra-te aos teus amigos, no templo, na tua família, sempre o aspecto do testemunho. Corroborando com essa visão bíblica, Ellen White diz assim, onde há um grupo grande de obreiros que se organizem em pequenos grupos. Esse texto não é relacionado ao pequeno grupo moderno que nós conhecemos, mas sim o seu princípio, na organização de células menores, de grupos menores para a mobilização com o objetivo da missão. Eu queria encerrar a minha aula de hoje colocando em
pontos práticos. Como é que o nosso pequeno grupo pode ser bíblico e ao mesmo tempo revolucionário? Não esqueça, o seu pequeno grupo precisa ter o DNA da missão. É assim que ele precisa. Alguns pontos rápidos, mas práticos. Em primeiro lugar, o seu pequeno grupo precisa ser holístico. Isso significa que ele tem que ser relacional, ele tem que promover edificação. Edificação, que eu falo, fidelidade nos dízimos, ofertas, no tempo, promover comunhão entre os membros estão crescendo na comunhão, na fidelidade, faz parte da vida em comunidade. O pequeno grupo precisa ser social ou ter atividades sociais, aniversários de casamento, aniversários dos membros, dos convidados. O pequeno grupo precisa ter também ministérios, já foi o tema de uma das aulas aqui, e o pequeno grupo precisa ter missão. Segundo ponto, amigos nas reuniões semanais. Líder, associado, pega o seu celular a cada final de reunião na sexta-feira e pergunte ali, ô Lúcia, quem você poderá trazer na próxima reunião do pequeno grupo? Carlos, quem você poderá trazer na próxima reunião? E anota esses nomes. E durante a semana acompanha para ver se todos eles virão mesmo. E aí o lanche é diferente, a empolgação é diferente, porque o que oxigena o pequeno grupo é a presença de amigos e de pessoas que ainda não fazem parte da nossa comunidade. Em terceiro lugar, cada pequeno grupo poderia ter 5 estudos bíblicos por semana. Isso em uma reunião extra, o pequeno grupo, através de duplas missionárias, classes bíblicas, enfim. Mas o ideal é que cada pequeno grupo esteja semanalmente trabalhando por seus amigos. E em último lugar, onde conseguir esses interessados, pastor, para a gente ter tanta gente assim no pequeno grupo? Algumas dicas simples. Amigos e familiares, na vizinhança, amigos interessados da Novo Tempo, que temos muita gente, através de pesquisas bíblicas na comunidade e através dos ministérios que exercemos na comunidade. Essa é a forma de termos uma igreja viva, ativa e bíblica para o cumprimento da missão. Eu quero convidar você a orar nesse instante para que o nosso pequeno grupo seja cada vez mais forte e que salve muita gente. Vamos orar? Pai querido, louvamos o Teu nome porque a Tua palavra nos mostra princípios de uma grande revolução para nosso tempo. E nós queremos ser úteis, assim como eles foram no passado para o início da igreja, queremos ser úteis para a conclusão da Tua obra nessa terra, em nome de Jesus. Amém. Opa, apenas um instante, apenas um instante. Aproveite e faz uma avaliação que está aparecendo aí nesse formulário. Será tão importante para todos nós, para a sequência do PGAD. Um grande abraço, a gente se vê.